Olá, você é nosso convidado para acompanhar a partir de agora uma conversa sobre mudanças do Pacto Federativo. Esse é um assunto sobre o qual o Senado agora se debruça. Ele recebeu um parecer, uma sugestão de projetos que norteiem a discussão da remodelagem desse pacto, feito por uma comissão de notáveis. Promoveu também, junto com o BID, 2 dias de palestras e discussões, reflexões sobre os desafios dessa remodelagem do nosso Pacto Federativo. E quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Armando Monteiro, que tanto participou do evento do Senado e do BID, como também acompanhou a entrega dessas sugestões feitas pela Comissão de Notáveis. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Antes da gente começar a gravação, o senhor me explicava o que acontece nesse processo que está desarmônico no momento, qual é o papel do Estado e o que poderia ser mudado. Será que a gente pode começar a nossa entrevista por aí? Podemos. Eu acho que os estados e os estudos demonstram, vêm perdendo posição na repartição da receita do bolo tributário nacional. Isso é um fato. Evidentemente que caberia uma discussão sobre as competências. Ao discutir recursos, você teria que discutir competências. Os estados têm hoje o mesmo rol de competências do passado? Ou há algo que a União assumiu durante esse período? Cabe, evidentemente, uma análise desse tipo. Mas o fato é que o ente da federação que foi mais penalizado ao longo do tempo foram os estados. E o que é que está acontecendo mais recentemente? Os estados estão muito penalizados pelo processo de renegociação das dívidas, que ocorreu ainda lá nos anos 90, e que está impondo aos estados uma drenagem de recursos para o serviço da dívida e, portanto, diminuindo o espaço fiscal que os estados teriam que ter para investir e até mesmo para gerar contrapartidas. Então, nesse momento, um dos pontos mais importantes é a redefinição dos termos dessa renegociação da dívida, sobretudo em relação à mudança dos indexadores. Mesmo porque com os indexadores atuais, a dívida fica praticamente impagável. Os estados comprometem, em alguns casos, 13% da receita corrente líquida com o serviço da dívida. Então, é evidente que, mantida essas condições, os estados não têm espaço fiscal para investir. Por outro lado, a União tem criado despesas, ou pelo menos definido alguns custos que, de resto, são transferidos para os estados sem a anuência dos estados. Exemplo, pisos salariais de categorias que hoje estão sendo definidos, de alguma forma, pela União, e quem paga a conta são os estados. Portanto, há de se discutir aí um novo arranjo da federação. E, evidentemente, isso passa por um conjunto de temas que são muito sensíveis e que estão sendo, de alguma forma, tratados nessa proposta da Comissão de Notáveis, que, em boa hora, o senador Sarney constituiu. São temas, assim, espinhosos para o Congresso Nacional, né? E que são temas que não são inéditos na pauta do Congresso. Como é que o senhor imagina que temas que são recorrentes e difíceis de solução possam agora chegar a um consenso, produzir a possibilidade de equilibrar as relações entre os entes federativos? Eu acho que nós temos que aproveitar um momento em que há crescentemente no parlamento um entendimento de que é preciso reconstruir as bases desse sistema. A chamada guerra fiscal está, por assim dizer, apontando todas as contradições desse processo, de um federalismo predatório. Portanto, todos reconhecem os malefícios decorrentes dessa situação. E, ao mesmo tempo, me parece que também o governo central tem, em relação a alguns temas, já a compreensão de que é necessário redefinir algumas questões. E lembro ainda que o próprio Poder Judiciário já se manifestou também sobre algumas questões. Por exemplo, com relação aos atuais critérios do FPE, o Supremo já pronunciou-se dizendo que essas regras só podem vigir até o final desse ano. O que nos impõe aí a necessidade de um esforço
para redefinir esses critérios. E, por outro lado, essa comissão de notáveis também já sugeriu que esses espinhosos temas sejam tratados de forma articulada, né? Quer dizer, encaminhar a questão dos royalties separadamente, de FPE, por exemplo, como tem sido feito até agora, ou mesmo a questão da guerra fiscal, sem haver uma articulação entre eles, provavelmente não vai ser produtivo, não é isso? Eu acho que o grande desafio é fazer um balanceamento dessas questões, testando, evidentemente, alguns limites. Por exemplo, um tema concreto, a questão do ICMS. Todo o Brasil reconhece que nós temos que mudar o sistema atual. Sair dessa tributação na origem para uma tributação que se dê no destino, ou seja, não privilegiando, como hoje ocorre, os estados produtores em detrimento dos estados consumidores. Mas eu lembro que quando da discussão da chamada Guerra dos Portos, o Senado já conseguiu, com a aprovação da Resolução 72, definir alíquotas uniformes para os produtos importados. Eu estou falando alíquotas interestaduais. Ora, se já foi possível obter um acordo para os produtos importados, por que não estender isso a todas as operações interestaduais do ICMS? Lembro ainda que aqui no Senado nós conseguimos produzir um acordo sobre a questão do comércio eletrônico. E o Estado de São Paulo, que tende a perder receita, teve, através da sua representação no Senado, a compreensão de que era necessário mudar o sistema de tributação. Ou seja, há indicações de que é possível produzir, num processo de ampla negociação política, avanços que de algum modo restabeleçam as bases de uma federação que se assente num pacto que seja minimamente cooperativo e solidário. Senador, para aproximar o tema de quem está nos acompanhando em casa, em termos de ganho, por exemplo, de políticas públicas, quando a gente tem uma federação mais bem dividida nas suas atribuições e nos seus recursos para poder agir, qual é a expectativa do cidadão a partir de uma reforma como essa, que parece um tema tão institucional, tão técnico, tão longe da vida cotidiana? Mas como é que o senhor poderia aproximar para o nosso telespectador a importância do tema? Né? Há uma constatação de que quanto mais próxima se dê a decisão do gasto do cidadão, tanto maior será o controle social que poderá ser exercido pela comunidade em relação à qualidade da aplicação dos recursos. É evidente que isso é uma regra universal, mas nós tivemos, essa constatação nós temos que fazer, houve momentos em que os estados deram maus exemplos em relação ao padrão de gastos e de gestão dos recursos fiscais que eles administram. E, por isso, a União teve que, em certo momento, centralizar um pouco os recursos. E nós temos um exemplo de que a União foi bem sucedida, por exemplo, em relação aos programas sociais. Lembre que os programas sociais, da nova geração de programas sociais, Bolsa Família, etc., passaram a ter uma concepção em que não há mais a mediação dos agentes políticos estaduais, ou seja, tudo se dá através de um processo de transferência direta que tem como alvo o público beneficiário do programa. Então, o que eu quero dizer de resto é que essa tarefa é complexa, nem sempre quando se descentraliza se tem a garantia do melhor padrão de gastos, mas, por outro lado, nós temos que reconhecer que é impossível imaginar que a União possa continuar a manter e a conservar as competências e esse centralismo que hoje nós temos no Brasil. Portanto, é um processo que nós precisamos caminhar e, através de um processo de amadurecimento, e tivemos ao longo do tempo instituições novas, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi um marco importante, o fim dos bancos estaduais, que era uma válvula de desajuste do ponto de vista fiscal. Em suma, eu defendo que
devemos buscar um processo em que cada vez mais os estados assumam uma responsabilidade maior na gestão das políticas públicas. Senador, obrigada pela sua presença no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, e se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV.